Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez é uma satisfação muito grande estar com vocês para estudarmos juntos as lições da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues, eu estou aqui na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Presidente Prudente. O nosso pastor-presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira. É uma satisfação, meus queridos, e hoje nós estamos reunidos aqui para estudarmos juntos a lição número 9. Essa lição ela tem o título Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo dessa lição, meus queridos, ela está embasado em João 14:6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nossa verdade prática desse estudo diz que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Sejam bem-vindos a esse estudo e aonde que nós vamos aprender mais sobre o nosso Mestre Jesus. Os objetivos aí desta lição estão embasados em, primeiro, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas de Jesus Cristo. Segundo, discernir a respeito das diferentes formas e dúvidas, e incertezas, bem como certezas nas convicções da caminhada cristã. E por último, nosso objetivo também é conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade e é a vida, fonte nossa de vida eterna. Bem, meus queridos, a lição é muito profícua, é uma lição que vai nos falar muito. Essa lição, ela nos traz que veremos Jesus, ele nos oferece o consolo nessa vida e a vida eterna. Então, ao mesmo tempo, ele nos alerta sobre as incertezas que nós passaremos aqui neste mundo, mas também nos dá a certeza daquilo que nós tão esperamos, que é a tão grande salvação. Seja bem-vindo ao estudo dessa lição. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, que prazer e alegria poder estar de volta aqui no canal AD Prudente Oficial, em companhia do pastor Fernando, sob a direção do nosso presidente, pastor Samuel Padilha, a fim de tecer considerações da nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, com especificidade a lição de número 9, que, a propósito, falará sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, introdutoriamente, se os senhores me permitem tecer essa consideração inicial, eu coloco lupa na expressão do pastor Elienay Cabral, quando então ele, por meio dessa afirmação, declara que existe dentro do capítulo 14 do Evangelho, conforme registra João, uma abrangência no quesito obra de salvação. A propósito, os meus irmãos que têm um pouco mais de experiência são sabedores que o capítulo 14 de João era um capítulo extremamente tradicional, não que não o seja hoje, mas há alguns anos era um dos textos mais utilizados em homilias, em exposições, em leituras bíblicas. De maneira, queridos, que o tópico inicial, pastor Cabral fala sobre o consolo e promessa do Senhor Jesus. Caminho, verdade e vida é o primeiro conceito exposto no tópico primeiro. É bem verdade e necessário considerar que desde o capítulo 13, o Senhor Jesus comunica uma importância, liderança sob o comportamento da humildade. Isso ficou evidente quando então nos debruçamos a ler o capítulo de número 13, conforme os registros joaninos. A verdade é que o Senhor Jesus
fez um discurso de despedida no capítulo 14, que inicia-se especificamente no verso 31 do capítulo anterior. Outro ponto preponderante, como por exemplo no versículo de número 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. Tomé questiona: como podemos saber o caminho? Haja vista que eles precisavam dessa clareza. E o Senhor Jesus, portanto, esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por meio dele. É muito importante, preponderante, necessário deflagrar aquilo que é um fato, que é uma obviedade conhecida pelos leitores da Bíblia, estudiosos e ávidos pesquisadores, que as afirmações, os predicados pelos quais o próprio Cristo se identifica, são precedidos por artigos definidos. O Senhor Jesus não diz eu sou um caminho ou uma verdade. O Senhor Jesus diz eu sou o caminho, eu sou a verdade. De maneira que verdades existem, caminhos existem, mas o caminho, a verdade e a vida é somente o Cristo. O item 2 refere-se ao consolo num cenário de angústia. Cenário este que desde o capítulo 12 fica evidente no ministério de Cristo, por razões óbvias, muito embora sendo Deus na sua humanidade, sentia que os dias de sua morte, portanto precedida por uma crucificação, se aproximava. De maneira que, apesar dessa intensa, diz o autor, pressão emocional e espiritual, respectivamente, o Senhor revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Repito, o Senhor Jesus, não obstante ter muito bem definido que aquele era um processo irrevogável, do qual ele seria submetido e já estava decretado, ainda assim ele tinha plena consciência que a posteriori todos seriam beneficiados. Embora doloroso e angustiante, encerra o autor no item 2, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. E de fato, haja vista que, após a ressurreição e a ascensão de Cristo, que hoje, mediante os registros bíblicos, asseguramos que a pessoa do Cristo está à destra de Deus num processo de intercessão por nós todos, podemos, para além desse momento presente, do expediente utilizado por ele, assegurar que há um vindouro, dos quais nós não sabemos exatamente de hora que ocorrerá, que nos levará a viver uma dimensão transcendental, espiritual, a saber, a eternidade. Por fim, há uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, casa do meu Pai. Isto é, ele se refere aos céus, como diz o verso 2 do capítulo 14. A igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos, a promessa do arrebatamento alegra e anima os corações dos fiéis, de maneira que o Senhor Jesus liberou uma promessa que ainda é evidente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, até que esse advento ocorra, a saber, o rapto, o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus, até que esse fenômeno aconteça, a Bíblia ampara-nos, assegura-nos que o Senhor estará conosco. Não é aos finais de semana, não é nos dias de culto, não é ao longo das celebrações, é todos os dias, até que os séculos se consumam. Nós temos aqui dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Jesus. Neste episódio, nós temos retratado aquele episódio que
Tomé faz uma inquisição, que ele pede uma certeza. Muitas vezes o discípulo Tomé, ele foi tido ali como descrente, mas também temos o outro lado dessa história, que ele, dentro daquela proporcionalidade da fé humana, queria um argumento mais real, concreto. Mas Jesus é aquele que nos aparece e ele é aquele que nos dá a convicção, tirando as dúvidas do dia a dia. Como ele fez com Tomé, ele faz na nossa vida. Ele é real, ele é verdadeiro, ele é a vida. E se você e eu pensarmos nas incertezas que nós temos no cotidiano, nós também muitas vezes pedimos para que o Senhor se apresente e nos venha nos consolar. Isso é natural humano, mas não podemos esquecer das promessas de Deus para nós. Em um mundo recheado, em um mundo cheio de incerteza, cheio de dúvidas, Cristo é a nossa rocha. Cristo é aquele que nos conduz para a certeza, principalmente a certeza da salvação. Então, certamente nós teremos, momentos aí de dúvidas, mas Cristo nos consola e nos chama a escutá-lo por meio do teu Santo Espírito, por meio da oração, por meio da participação com Ele, um relacionamento mais estreito e próximo de Cristo. Isso vai nos dar certeza daquilo que ouvimos e vimos do nosso Senhor e Salvador. Claro que no mundo nós veremos, lamentavelmente, engodos, veremos traições como o discípulo Judas fez com Jesus, mas lembramos que Jesus é o único redentor, meus queridos, da humanidade. Ele é o que é capaz de trazer, refrigério, apesar das circunstâncias políticas, sociais, de tudo aquilo que passamos, de tudo aquilo que vivemos. Como Judas queria um libertador, político naquela época para o contexto de Israel, muitas vezes nós queremos libertadores para a nossa época, mas lembremos, Jesus Cristo tem uma liberdade maior do que qualquer liberdade humana. Jesus Cristo, Ele é a nossa vida, a nossa porta, Ele é o que vai na nossa frente, Ele é o nosso bom pastor. Veja que, diante das dúvidas, incertezas e enganos que pode nos desafiar aí durante a nossa caminhada, Cristo sempre está conosco. E eu, como professor, eu vejo assim, meus queridos, muitas vezes nós caminhamos dentro de incertezas procurando certeza, mas Jesus, só Jesus pode nos dar a certeza que nenhum outro movimento, nenhum outro conhecimento, nenhum outro lugar tem. Jesus é a nossa certeza. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, queridos, com alegria retorno para essa sala virtual a fim de tecer também considerações após aquelas feitas pelo companheiro pastor Fernando Rodrigues do tópico 3 da aula de hoje, caminho, verdade e vida. Analisemos esses 3 predicados, ou por que não dizer esses 3 adjetivos, dentre vários outros que contemplam-se na figura de Cristo Jesus. Primeiro, eu sou o caminho, disse Jesus. Quando o Senhor faz uso dessa fala, dessa linguagem, ele está afirmando, ou por que não dizer, declarando, que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Não existe outro acesso a Deus
que não seja mediado pela pessoa de Jesus Cristo. Com muito respeito a você, simpatizante da fé, com muito respeito a você que acompanha a programação, mas não é um cristão, e que tem outros elementos possíveis como mediadores entre nós e Deus, com muito respeito, eu posso comprovar biblicamente, muito especialmente por meio desse texto, que nenhum outro ser, seja vivo ou morto, consegue mediar a minha relação com Deus e também não consegue mediar a sua relação com Deus. O único ser que media, que faz a intermediação, que faz a baliza entre eu, ser humano mortal, e Deus, o ser fiel, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. O único caminho existente é o Cristo. Não adianta procurarmos alternativas, todas elas são exclusivamente aleatórias e, quando não, paliativas. Não conseguem nos levar a um determinado fim. Jesus não. Jesus é o caminho. Portanto, não existe nenhum outro intercessor, por maior envergadura que ele tenha tido, inclusive enquanto personagem bíblico. Nenhum outro, nenhuma outra intercessora, por mais que ela tenha envergadura bíblica, que tem legitimidade para intermediar a minha relação com Deus. O único ser que o faz, e o faz muito bem, obrigado, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. E tem uma outra afirmação. Jesus disse, eu sou a verdade. A declaração citada aqui e exaurida pelo pastor Elienay Cabral, me permitam e me perdoem, né? Aí acabar citando um outro autor, pastor Elienay cita que essa concepção se contempla em uma verdade absoluta, imutável, incondicional, que encontra-se plenamente expressa em Cristo. Verdade absoluta é só o Cristo. Verdade imutável, que não se modifica, que não se altera, é só o Cristo. Verdade que não está condicionada a isto ou aquilo, portanto é incondicional, somente o Cristo. Nenhuma outra verdade. Há quem diga que vivemos numa era da pós-verdade. Não há mínima possibilidade de encontrarmos verdade igual a essa. A verdade suprema, a verdade primaz, a verdade soberana é o Cristo. Finalmente, o item 3, a última declaração do texto. Jesus disse, eu sou a vida. A vida mencionada aqui, irmãos, não diz, conforme o pastor Cabral, respeito à existência física, não, senhores, mas uma vida que contrapõe a morte espiritual por meio de uma vida eterna concedida por Jesus. Refere-se, portanto, a uma vida espiritual obtida na cruz. Essa realidade ocorre por meio de Jesus. Ele é tanto fonte como doador da vida eterna. Portanto, se hoje o senhor e a senhora, este que vos fala, tem vida, e essa vida não necessariamente ela se contempla nesse ar que nós respiramos, nesse sopro, mas necessariamente no quesito espiritual, essa vida só é legítima, essa vida só é legal, no sentido de legalidade, porque nós entendermos que ao encontrarmos ou sermos encontrados pelo Cristo, Ele conseguiu permitir que tivéssemos usufruto de uma vida abundante. Que o Senhor te abençoe e que essa bênção do Cristo, que é caminho, verdade e vida, esteja sobre você e a sua família. Bom, chegamos ao final da nossa lição. Agradecemos ao pastor Diego também pelas sábias palavras. E é tão bom estudar com Jesus e saber que Ele é o nosso caminho.
Ele é o promotor da nossa vida e também Ele nos oferece a oportunidade de caminhar junto com Ele diante das incertezas, diante das dificuldades. Lembremos sempre dessa promessa: Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos.